essa união, né, de estarmos juntos diante de Deus, unidos entre nós e unidos em favor do novo homem, da noiva, do povo que Deus está formando para a sua volta. Então, hoje nós, antes de orarmos, nós vamos ter um privilégio muito especial, que é de ouvir um pouquinho de dois irmãos que estão em Portugal. Nenhum dos dois é português, dos dois é de Portugal, né? Temos a Vera, acho que alguns já conhecem, Vera Garcia, é brasileira, está no Brasil agora, mas ela está em Portugal para servir ao Senhor naquele lugar. E depois dela também nós vamos ouvir do irmão David Dawson, que não sei se ele se considera norte-americano, neozelandês, um pouco de brasileiro e está em Portugal, né? Também os dois têm bastante conexão com o TJC2. A Vera, se quiser, ela pode falar um pouquinho, mas ela esteve por muitos anos em Dallas, junto com o Rabino Marty Waldman. Então, ela vai falar um pouquinho, primeiro ela, sobre o que está acontecendo lá em Portugal e para que a gente possa orar. Nós queremos nos conectar em oração com o que Deus está fazendo em Portugal e até em outras partes da Europa. Então, Vera, seja bem-vinda. Um pouquinho só para aqueles que não me conhecem, como o Christopher falou, eu sou brasileira. Eu fui para os Estados Unidos, morei 24 anos lá, 22 dos quais eu fiz parte da Baruch Hashem, que é a sinagoga do Rabino Marty Waldman, que recebeu a revelação do TJC2. Então, eu ouvi a mensagem sobre TJC2 lá e me juntei aos intercessores em 2010 e depois comecei a fazer parte dos intercessores internacionais. E em uma dessas jornadas de oração que os intercessores internacionais do TJC2 são chamados para fazer, eles resolveram ir para Portugal. E apesar de eu não ter nascido lá, meu avô era português, o pai da minha mãe. Então a gente tem a cidadania portuguesa. E por isso eu também fui juntamente com a irmã Ádola e outros irmãos, para Portugal em 2018 para fazer uma jornada lá de pré-oração, de oração, para Deus levantar alguém ali em Portugal, porque eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, a história de Portugal com os judeus não é nada boa e é algo que tem que ser restaurado do Portugal e Espanha. E, enfim, quando eu estava lá nessa viagem, conversando com a nossa guia, falando sobre vários aspectos, tal, eu falei assim, por que eu não mudo para cá? E eu estava super estabelecida lá nos Estados Unidos, eu tinha meu consultório, eu sou counselor, que é um tipo de psicólogo, e eu tive essa ideia, eu creio que veio de Deus e, assim, ressoou muito bem comigo. Eu falei com os meus líderes lá, eles fizeram várias perguntas, como um bom líder deve fazer, e eu senti realmente que eu deveria mudar para Portugal, e em 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu o fiz. Então, de uma maneira bem geral, essa é a minha história. E quando Deus confirmou que eu deveria ir para Portugal, ele me deu dois mandatos. Ele falou, por ter, né, a cidadania portuguesa, a gente tem autoridade, né, sobre os territórios onde a gente é residente e tem a cidadania, cidadãos. E isso vem com bastante responsabilidade também. Então, o Senhor falou que era para eu ir para lá e me arrepender e, e falar dessa história contra os judeus ali em Portugal, que é bem velada, é uma coisa que não é muito falada, para a gente se arrepender para quê? Porque a palavra fala que quando sangue inocente é derramado, a própria terra fica contaminada. E esse sangue inocente dos judeus que foi derramado lá em Portugal através da Inquisição
é uma coisa que ainda não foi visitada pelos portugueses. Então, há uma necessidade da própria terra ser curada, quanto mais o coração dos homens. Então, o senhor falou isso para mim, e que há muitas pessoas que têm ascendência judaica lá, que foram perseguidos por causa da perseguição, por causa de medo, não quiseram compartilhar, que são judeus, que têm ascendência judaica, e que o Senhor quer resgatá-los. Eles são conhecidos de vários nomes, cristãos novos, os Anussim, que Anussim é um judeu, cripto-judeu que eles chamam, né? Ou também conhecidos como marranos, que é mais conhecido assim na Espanha, que é um termo bem pejorativo, que significa porco, né? Então a gente não gosta de usar esse termo, mas ele existe, é bom a gente saber. E foi isso que o senhor falou para mim. E foi isso que eu fiz. Quando eu cheguei lá, eu andei muito. Eu acho que eu andei quase que a cidade inteira de Lisboa, muitas horas, muitos dias. Mesmo com a pandemia, eu ia de acordo com o Espírito Santo, me falando, vai aqui, vai ali, aí eu ia orando, né, pedindo perdão para Deus pelos pecados cometidos contra o povo dele. Então, rapidamente, só para ter um contexto, para juntar, né, com o Brasil também, a gente sabe que o plano original de Deus era para ser uma coisa contínua, para não existir uma separação entre os judeus e os gentios, né? Era para ser tudo uma coisa só. A história de Israel, o homem caiu, Deus escolheu Israel para a restauração de todas as coisas. Aí Yeshua veio, morreu pelos pecados da nação de Israel, pelos pecados de todo mundo, louvado seja o nome do Senhor por isso, e continuar juntos, mas não foi assim que aconteceu. Então, aqui a gente não tem tempo para falar sobre a história da igreja e como essa cisão ocorreu, mas ela ocorreu e então ficou uma coisa dividida, os gentios e os judeus. Mesmo os judeus que criam em Yeshua não tinham a liberdade, muito rapidamente depois da morte de Yeshua, de celebrarem as suas festas, circuncidar os seus filhos e assim por diante. Já no ano, desculpa, 300 depois de Cristo, já havia essa cisão, muito antes, 200 anos depois de Cristo, já houve essa cisão. Só para vocês terem uma ideia, tá? Por exemplo, um dos pais, considerado um dos pais da igreja, Orígenes, ele falou assim, ele viveu entre o ano entre o ano 185 e 20 e 24 depois de Cristo. Ele falou assim: os judeus são assassinos inveterados, destruidores, homens possuídos pelo diabo. Eles superaram a ferocidade das feras selvagens, pois assassinaram seus descendentes e os imolaram ao diabo. Devemos nos proteger contra a doença judaica. O dever dos cristãos é odiar os judeus. Isso é um dos teólogos mais distintos da igreja. É uma coisa muito séria. Vou citar outro, rapidinho. São Agostinho. Ele viveu entre o ano 354 e 430. Olha só o que ele falou. É difícil até para mim ler isso. A sinagoga é pior que um bordel. É um covil de canalhas e lugar de bestas feras. O templo de demônios dedicados a cultos idólatras. O refúgio de bandidos e debochados e a caverna de demônios. É uma assembleia criminosa de judeus, um local de encontro para os assassinos de Cristo. Uma casa pior que uma loja de bebidas, um covil de ladrões. Uma casa de má fama, uma morada de iniquidade, o refúgio dos demônios, um abismo e o abismo de perdição. E aí vai. E tem também o Martinho Lutero, que começou muito bem, mas depois ele se tornou muito antissemita e as palavras dele foram usadas por Hitler no Holocausto. Eu só vou ler um pouquinho só, tem muita coisa que ele escreveu também. Ele falou assim: primeiro, devemos atear fogo às suas sinagogas ou escolas e a enterrar e cobrir com terra tudo que não queime,
para que nenhum homem volte a ver uma pedra ou cinza deles. Isto deve ser feito em honra do nosso Senhor e da cristandade, para que Deus possa ver que somos cristãos e não tolerar conscientemente tais mentiras, maldições e blasfêmias públicas contra o Filho de seus cristãos. Então a gente vê que a história da igreja, seja católica, seja protestante, contra os judeus ou em relação aos judeus, é muito pesado, muito cheio de crimes mesmo, né? Contra os judeus. E não foi diferente ali na Espanha e em Portugal, né? Onde começou então uma inquisição contra os judeus. Isso foi a Inquisição em Portugal, ela começou primeiro na Espanha, mas eu vou falar mais sobre Portugal bem rapidinho. Ela começou em 1536. Antes disso, já em 1506, ou 1504, não me lembro, houve um massacre de judeus lá em Lisboa. Eles estavam numa igreja lá e bateu uma luz e falaram que a santa estava falando alguma coisa com eles. Aí um cristão novo, né, um judeu convertido ao cristianismo, eles chamavam assim, falou, gente, isso aí é só um reflexo da luz que está entrando. Aí eles se revoltaram contra esse judeu, tiraram ele da igreja pelos cabelos, mataram ele e começaram uma matança na cidade de Lisboa, que foi horrorosa. Durante 3 dias, eles mataram, dependendo do historiador, de 3.000 a 4.000 judeus, até que nessa vez o rei de Portugal interferiu e parou com isso. Mas já 30 anos depois, já instituíram a Inquisição em Portugal, que durou quase que 300 anos. Então, o que era isso? Era um tribunal, né, que foi estabelecido pela Igreja Católica, nesse caso, e qualquer pessoa que alguém achasse que estava fazendo qualquer coisa em relação ao judaísmo era delatada, ia presa, muitas vezes torturada, às vezes morria na Inquisição. Eles queriam que a pessoa negasse o seu judaísmo. Muitas não negaram, e essas que não negaram foram mortas na fogueira. Muitas pessoas morreram na fogueira, queimados vivos. É uma história bem difícil. E tudo isso aconteceu durante todos esses anos. Então, assim, não era super pesado todo o tempo, mas tinha os picos. E o povo judeu ali, que tinha muitos, diziam que 10%, de 10 a 25% da população de Portugal, dependendo do historiador, era judeu. Então, houve essa perseguição, e até hoje, há pessoas que sabem que têm descendência judaica lá em Portugal, e tem medo de falar que é judeu, que tem ascendência judia, por causa dessa perseguição. E como que isso se linka com o Brasil? Obviamente, a gente sabe que o Brasil também teve a Inquisição aí, que foi de Portugal, né, para o Brasil. O Brasil foi, a princípio, uma colônia de Portugal, depois a coroa portuguesa se mudou para o Brasil, então o Brasil se tornou o reino de Portugal, Brasil dos Algarves, né? E, obviamente, a gente tem uma ligação muito grande com Portugal. Aliás, eu estava até conversando com o Davi sobre a nossa fala hoje, e ele falou que realmente ele morou algum tempo em Curitiba, e ele foi em alguns museus e fala sobre os imigrantes, né, que foram ali para o sul, mas não fala quase dos portugueses. E uma coisa muito interessante que a gente sabe, muitos brasileiros falam isso, vão para Portugal e falam, todo esse ouro aí que tem nessas igrejas foram tomados do Brasil. Os portugueses detestam isso. Eles ficam muito ofendidos quando a gente fala isso. E eu acho importante a gente ser sensível, né? Porque Portugal colonizou o Brasil, depois trouxe a coroa para cá. Eles causaram muito dano para o Brasil, mas eles também trouxeram muitas coisas boas para nós. Então, como o padre Peter Hawking, que era ele faleceu, né? Mas era dos membros líderes internacionais do TJC2,
tudo, ele estava falando mais da igreja, né? Mas a igreja tem a sua glória e a sua vergonha. Todas as denominações têm isso. As pessoas também têm isso. E as nações também têm isso, a sua glória e a sua vergonha. Então, o objetivo de eu falar tudo isso e essa implicação é que é importante a gente conhecer a história. Eu acho que Portugal e a Espanha são conhecidos como o cemitério dos missionários, porque as pessoas vão lá, é muito difícil, é um terreno muito difícil, muito duro, por causa de toda essa história, mas não conhecem a história. Então a gente não sabe como orar se a gente não conhece a história, e a gente não sabe como reagir, porque muitas pessoas ficam ofendidas com essa dureza do coração deles, ao invés de levar em consideração a história e trabalhar isso. E eu acho que é importante isso em relação ao Brasil e Portugal. Para a gente, brasileiro, começar a ver Portugal de uma maneira diferente, pedir para o Senhor trazer esse arrependimento também nos nossos corações, para trazer uma reconciliação, porque tem a glória e a vergonha no nosso coração primeiro. Porque a gente tem, eu falo a gente, porque eu também sou brasileira, sou portuguesa, e eu às vezes fico assim. Aí eu brincava com minha mãe, com meus irmãos, ó, para de tirar sarro dos portugueses, que nós também somos. Mas eu entendo isso. Há uma necessidade da gente ter essa visão. Mas eu sei que eu falei muita coisa, mas é muito importante que a gente comece a ter essa modificação de visão, para quebrar tanto com os judeus, tanto com os portugueses, seja lá com os argentinos, com quem quer que a gente, com o seu vizinho, com os católicos, com o protestante, não importa. Nós contra eles. É isso que detona com a gente. Não pode ser nós contra eles. Temos que orar de acordo com a vontade do Senhor. Há pessoas que são malignas, que nem o Hamas, é uma malignidade, porém, a gente precisa desse discernimento do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus quer restaurar todas as coisas. Então, o meu desafio para vocês, e eu termino aqui, para mim também, porque eu continuo nesse processo, é para que Deus quebre isso de nós contra eles, nós do Brasil, Portugal, fez porcaria, fez Portugal. Se fosse o contrário, a gente faria a mesma coisa, porque infelizmente é do ser humano não redimido fazer isso. Mas para a gente ter essa consciência, e o meu desafio é esse, para a gente estar ciente, que só de estar ciente já ajuda, para a gente se arrepender quando tem essa coisa de eu contra ele, e para a gente conhecer a história da nossa denominação, da nossa cidade, da nossa família, do nosso país, para a gente orar, não expulsando o demônio para começar, mas se humilhando diante do Senhor e pedindo perdão pelos pecados que nós cometemos, os nossos pais, isso é super bíblico, para que Deus possa redimir, para que a gente, ao invés de ficar reclamando, seja para que nós sejamos agentes de transformação. Essa é o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje. Obrigada. Obrigado, Vera. Esse ponto aí acho que é fundamental. Realmente nós precisamos ter esse entendimento. Nós estamos falando bastante sobre o novo homem, esse ministério do TJC2 é um ministério que visa reconciliação, que visa unidade, que visa quebrar as barreiras, e tem isso, né? Até em regiões do Brasil, né? Quem vem de outra região, centro-oeste, sul, sudeste, nordeste, norte, cada região se sente às vezes superior ou se sente discriminado. Então tem isso racial, tem tantas coisas que causam barreiras e que contribuem para a divisão. E nós estamos aqui buscando a reconciliação, unidade em tempos de guerra, lá entre Israel, palestinos, árabes, nós estamos buscando a reconciliação que vem de Deus. David, irmão David Dawson, é muito bom ter você conosco.
eu entrei nessa área de reconciliação sob a influência do meu pai, o John Dawson, que é uma pessoa que, inclusive, tem muito envolvimento no Brasil desde os anos 70. E eu queria compartilhar algo hoje. Hoje eu estive ouvindo o recém-falecido Jonathan Sacks, que era o principal rabino da Inglaterra. E eu ouvi uma palestra hoje e me impactou muito algo que ele disse, que é sobre o Velho Testamento e o fato que, quando nós lemos o Velho Testamento, existem narrativas paralelas. Por exemplo, tem a narrativa que todos nós conhecemos, que Deus escolhe Abraão, Deus escolhe Isaac, nós vemos Deus na época dos patriarcas se revelando, nós vemos a dádiva da lei de Moisés. Mas uma das coisas muito interessantes que o Rabino Sacks disse é que há uma outra narrativa em todo o Velho Testamento que mostra a compaixão de Deus para o filho que não foi eleito, para o filho que não foi escolhido. Por exemplo, se você, isso me impactou muito. O Rabino relatou a história de Ismael quando ele foi enviado embora com a sua mãe. Eu tô Agar. Eu não estava a lembrar o nome da mãe, né? Agar e Ismael. Vocês lembram uma história que Sara não pode engravidar? Aí Sara surge concubina, Agar, ela engravida, tem o filho Ismael, mas aí começa a ter uns ciúmes e Agar e Ismael são enviados embora, enviados para o deserto. Eu te pergunto, que é a pergunta que o Rabino fez. Nessa história, você tem compaixão de quem? Como a história é contada, naturalmente, nós temos compaixão de quem na história? Talvez nós podemos ter um pouco de compaixão por Sara, porque ela tem ciúmes, mas o principal motivo de compaixão é por Agar e Ismael, que são enviados para o deserto. E ele relata também na história de Esaú e Jacó, que naquele momento que Jacó, com a colaboração de sua mãe, ele faz aquele engano de Isaac para poder obter a bênção. O Rabino Sacks faz a pergunta: como a história é contada, de quem nós devemos ter compaixão? De Jacó? Não. Nós temos compaixão depois que Esaú volta e diz: Jacó, meu irmão, ele merece o nome que ele tem. É muito bem que ele é chamado do usurpador, porque da mesma forma que ele roubou meu direito de primeiro nascido, agora ele roubou a minha bênção. Então, o que eu achei muito impactante nessa palestra do Rabino, é essa questão de que a Bíblia fala sobre a eleição de Israel, fala sobre a escolha de Abraão. É algo que na história humana tem escandalizado. Certamente é parte da origem do antissemitismo. É a dificuldade das outras culturas olharem para o judeu e aceitar que o judeu se considera escolhido, uma nação que é a posse particular de Deus. É muito fácil perceber naquilo que nós conhecemos no ser humano que isso gera ciúmes. E o Rabino Sacks estava dizendo que uma narrativa muito forte no Velho Testamento é os ciúmes entre os irmãos. E eu creio, como missionário, que uma das coisas que muitas vezes nós não percebemos é que Deus criou, nesse mistério do novo homem, que nós vemos em Efésios 2, Deus criou uma possibilidade para que nós conhecêssemos Ele como um Deus que é capaz de amar no particular. Ele é capaz de amar um indivíduo, um povo.
Mas o ponto principal disso não é para dizer que todos os demais são excluídos, mas é para nos ensinar da capacidade de Deus pelo amor particular, por essa capacidade de, da mesma forma que ele amou Israel. Quando eu digo a mesma forma, eu não estou falando exatamente que Deus, o seu relacionamento com Israel é igual, mas que a capacidade de amor de Deus por um povo, por um indivíduo como Abraão, é demonstrado em seu relacionamento com Israel. A triste realidade é que na história da igreja, apesar das advertências de Paulo em Romanos 8 a 11, a igreja dos gentios, a comunidade daqueles que creem em Jesus, que são gentios, nós ficamos, na minha opinião, enciumentados. Nós não conseguimos aceitar essa dinâmica que Deus nos providenciou em seu relacionamento especial com Israel. Nós não conseguimos entender que isso serviu para o bem de todos nós, para me mostrar como norte-americano, para o brasileiro, o português, o africano, que Deus pode amar cada uma dessas nações e ter um propósito único, um chamado único para cada uma dessas nações. Eu digo chamado único, não igual, né? Porque da mesma forma, eu creio que é um erro achar que o plano de Deus envolveu os judeus, ao aceitarem Cristo, abandonarem toda a sua cultura e tradição judaica. Porque se fosse assim, então, basicamente, o plano de Deus era que Israel desaparecesse. Porque se o judeu que acredita em Jesus abandona todos os vestígios, todas as práticas da cultura judaica, então o judeu deixa de existir. E nós vemos todas essas profecias no Velho Testamento sobre o propósito de Deus para Israel. Então, é, eu falo isso só para resumir, mas o que eu queria compartilhar com vocês é como missionário, meu coração é ver o evangelho resgatado das caricaturas erradas que muitas pessoas têm. Eu sou pai de 3 filhos que nasceram no Brasil. Minha filha mais velha tem 20 anos, eu tenho um filho de 17 e uma filha de 14. Todos são curitibanos, nasceram em Curitiba, onde eu morei por 16 anos. E os meus filhos, que são parte dessa geração influenciada pela mídia, pelo antissemitismo, pelas ideias progressistas, ideias liberais. É, uma das coisas que eu vejo na visão do novo homem é mostrar para essa nova geração que é uma mentira dizer que o evangelho é algo que foi construído pelo colonialismo ocidental, que o evangelho é apenas algo que foi usado para oprimir e fazer uma lavagem cerebral nos povos indígenas da América do Sul, da África, foi usado para roubar o ouro, para escravizar. Porque eu sou testemunha de que se tu conversares com um jovem de 20 anos, como a minha filha, que estuda numa faculdade na Europa, é isso que eles pensam, é isso que eles são ensinados. Isso eu não estou exagerando. Eu creio que eu disse exatamente o que eles aprendem. Então, nessa visão do novo homem, a minha paixão principal é não necessariamente que eu sou apaixonado por todas as coisas que têm a ver com a cultura judaica. Não é isso no meu caso. No meu caso, eu creio que o inimigo tem uma acusação válida que ele pode levantar contra nós. De fato, o irmão mais novo não aceitou, não ouviu as advertências de Paulo em Romanos 8 a 11. Nós não ouvimos, nós não demos atenção a essa advertência. Ele nos advertiu a não nos levantar com arrogância contra o irmão mais velho. Ele disse que sim, é triste que coletivamente eles rejeitaram Cristo. Apesar de que também todos os nossos patriarcas na igreja são judeus no início, mas apesar dessa rejeição, Paulo nos advertiu a não ter uma arrogância a respeito da cultura ibérica.
Portugal, Espanha, nós temos um papel na cura, no arrependimento, porque no século XV, talvez foi um dos momentos mais chaves nesse antissemitismo, nessa teologia de substituição, porque a Igreja Católica basicamente olhou para a Espanha e Portugal e disse: olha, vocês vão ser agora os representantes do povo de Deus. Não tem mais essa questão de gentil. Não tem gentil e judeu, não tem. Tem o povo de Deus, que é vocês. Principalmente a Espanha, para ser mais específico, né? Que era a potência mundial naquela época. Mas assim, eu creio que nós que somos chamados para o mundo lusófono, né? Que eu, apesar de ser um gringo, eu tenho esse chamado. Nós temos uma habilidade para se colocar na brecha, para ser intercessores e para lidar de uma forma humilde, seja com católicos, evangélicos, ortodoxos, judeus messiânicos, diversos grupos do reino de Deus. Nós temos uma capacidade de tratar dessas questões e dizer, olha, a distorção que veio quando a igreja tentou realizar a visão do reino de Deus através do poder político, que nada mais era que isso, né? A igreja tentou realizar a visão do reino de Deus através da política, do esforço humano. E se nós voltarmos para aprender dos judeus, todo o Velho Testamento, principalmente a época das patriarcas, nos diz que isso não funciona. Olha o que aconteceu na época dos patriarcas no Velho Testamento. Todas as tentativas, através da política, da força humana, para trazer o reino de Deus, no máximo trouxe alguns momentos de adoração verdadeira, alguns momentos de justiça, mas a visão geral era do fracasso da força humana para trazer o reino. E quando Jesus vem, ele vem para iniciar esse intervalo entre o estabelecimento e a plenitude do reino que virá. E nós vivemos esse momento, mas nós não veremos, eu creio, nós não veremos a nossa missão cumprida enquanto não honestamente e sinceramente encararmos a enorme distorção que aconteceu na teologia da substituição, do antissemitismo, de achar que agora, assim, a cultura ocidental representa o povo de Deus e que, contrário à verdadeira mensagem do novo homem, que é de um povo a outro, judeu para grego, para sul-americano, para africano, para asiático, o evangelho é traduzível. Isso é incrível. Nós não lemos a Bíblia todos nós em arábico. Nós podemos ler em português, inglês, francês, farsi, porque essa visão é uma visão de um Deus que pode amar todos os povos, ter um chamado para cada nação, segundo o exemplo primordial que nós temos em Israel. A maior bênção para mim poder estar conectado com vocês no Brasil é que quando eu saí do Brasil, eu saí com algum remorso, sentindo qual vai ser a minha conexão com o Brasil no futuro. Eu não sabia, eu era pastor no Brasil, implantador de igreja, não sou mais envolvido nesse trabalho, mas eu espero, de alguma forma, poder caminhar com vocês, porque eu amo o Brasil, eu creio que o potencial do Brasil é algo incrível. Enquanto muitos falam e têm ideias, o brasileiro tem uma habilidade de fazer acontecer, de se juntar e pôr na prática com paixão, com sinergia. Eu amo o povo brasileiro e, enfim, eu só quero dizer que eu sou muito agradecido de participar dessa reunião e eu espero poder somar com vocês no futuro